sejam muito bem-vindos! Vamos falar sobre crase. Sim, um assunto que muita gente tem problemas. Um assunto que a pessoa tem medo de um acento. Calma, vamos falar um pouquinho sobre o que é crase. Vamos entender o que é crase, perceber qual é a sua lógica e o seu funcionamento básico. Wallace, nós vamos ver tudo de crase hoje? Não. Tá aqui, ó. Você leu no título. Básico. Crase básica. Vamos entender a lógica, o processo. E aí sim, depois que a gente domina tranquilamente um determinado assunto pela sua base, nós estamos aptos a fazer outras reflexões e entender por que determinada coisa também entra numa regra ou por que determinada coisa não se aplica a ela. O importante agora é a gente ficar íntimo da crase. Vamos nos apresentar. Primeiro, uma surpresa. Crase não é o acento, ok? Então, não confunda isso aqui, que é o acento grave, com crase. O acento grave serve para marcar a crase e não é a crase. Wallace, por que você está falando isso? Porque a crase é, na verdade, um fenômeno fonético, fonológico, que acontece na nossa fala, que acontece muito com os poetas, é a fusão que a gente faz entre vogais. A gente não, porque a gente quase não compõe versos, né? Mas vamos imaginar que eu fosse, sei lá, um grande poeta, ou quisesse ser, né, um grande poeta, aí eu fizesse lá o meu verso como o sol, né? Uma pessoa com fome. Já comecei mal minha vida de poeta. Como o sol que brilha. Caramba, como eu sou um mau poeta. Como o sol que brilha sei lá onde. No espelho d'água, pronto. No espelho d'água. No espelho de água. Pronto, quero botar isso aqui só para... Bom, versos horrorosos, tá, gente? Eu não sou um poeta. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar a poesia, quando a gente vai analisar aquilo que a gente fala, a gente vai perceber que quando nós temos vogais que não são fortes no final aqui, ó, a gente acaba juntando, ainda que elas sejam diferentes. Lembra que você fazia muito isso lá na escola? Dividia e juntar? Né? Então, o que acontece? Nós temos essas junções, e essas junções elas têm nome. Quando nós juntamos vogais diferentes, nós temos um nome chamado elisão. Não precisa a gente lembrar. Então a gente fala, como o sol que brilha no espelho d'água, né? A gente vai juntar aqui de água virar d'água. Se as vogais forem iguais, olha lá, como o sol, juntei, o nome disso é crase. Olha assim, mas eu nunca vi isso aqui. Exatamente. Você nunca viu, porque o acento grave não se usa para marcar esse tipo de crase. O importante que eu quero que você entenda daqui é que a crase é uma fusão de vogais iguais. Isso é o princípio da crase. Fusão de vogais iguais. Por que isso aqui passa a ser importante? Porque, dentre todas as vogais que nós temos, surge ela, a vogal A. A vogal A, ela tem um impacto na compreensão leitora, na sintaxe, porque ela sozinha, só a vogal A, ela pode representar duas classes diferentes. Ela pode ser uma preposição, a preposição a, ela pode ser um artigo feminino a. Isso quer dizer que se eu tiver a fusão de a com a, eu tenho de saber se ali existem dois as, duas classes gramaticais diferentes, ou se não existem. E por que isso impacta? Especialmente porque o a
é uma preposição. E você sabe que as preposições são muito importantes na construção das estruturas, da língua, de tudo. Por quê? Porque uma preposição ela pode ser uma exigência de um verbo, uma exigência de um nome. Uma preposição pode alterar o sentido de um verbo, vai estabelecer relações que são diferentes se houver ou não uma preposição. Portanto, é sempre importante que quem está lendo saiba se ali existe ou não uma preposição. Ora, e se houver a fusão de uma vogal com outra, uma fusão entre dois ais, eu preciso dizer ali tem uma preposição, ali tem um artigo, ali eu preciso indicar para o meu leitor. E é por isso que surgiu o acento grave, e é por isso que esse acento grave vai se usar apenas em cima do A. Por quê? Porque é a vogal A única que traz, de fato, algum impacto dentro da compreensão, dentro da expressão, dentro das construções sintáticas. E isso também já orienta a nossa ideia. A crase, ela é um fenômeno regencial, tá? Ela é um fenômeno da regência. Isso quer dizer que, se você vai continuar os seus estudos de língua portuguesa, quer saber muito sobre crase, existe um pré-requisito importante para saber crase, que é a parte de regência. Você precisa saber regência para dominar bem a crase. Por quê? Porque, como eu estou te falando, a crase é um fenômeno regencial. Eu posso escrever aqui que só existe crase, só existe. Ó, vou chamar de grave. Só existe acento grave, porque a gente sabe que crase vai existir, mas só existe a crase que nos interessa, a crase sintática, a crase que é marcada pelo acento grave, se houver preposição a. Tá? Não vou botar aqui preposição a porque você já está aqui, ó, ligado. Então, se liga nesse aviso, se liga nesse alerta. Escreve aí, se não tiver preposição a, não tem crase. Não existe a possibilidade de eu colocar um acento grave em um a que não represente uma preposição. Então, basicamente, a crase, né, o acento grave, vai servir para marcar a existência de uma preposição naquele bolo, naquela mistura, naquela fusão de vogais. É isso que você precisa focar. Preposição. A preposição é fundamental. Agora, uma ressalva. Tá? Então aqui, ó, só existe o acento grave, só existe a crase se houver preposição. Mas vamos aqui pensar juntinhos, tá? Que a preposição, ela é condição necessária, é condição obrigatória, mas não é condição suficiente. Wallace, não entendi. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que sem preposição não tem crase. Tá? Isso eu quero que você coloque na sua cabeça, porque isso daí é algo fundamental. Não tem preposição, não tem crase. Isso quer dizer que é necessário haver uma preposição. É obrigatório que haja uma preposição para haver crase. Porém, o fato de haver uma preposição a
não significa que vai ter crase, ou seja, não é condição suficiente. É metade do caminho, mas eu preciso de uma condição complementar. Eu preciso do outro A. A verdade é essa. Se a crase ela é uma fusão, eu já sei que a crase é a fusão de dois A's, já sei que um A obrigatoriamente é preposição, eu preciso agora de um outro A. É a chamada condição complementar. Eu preciso dessa segunda vogal, que vai poder ser um artigo definido feminino, que vai poder ser um pronome demonstrativo, que vai poder ser a inicial de um pronome demonstrativo, que vai poder ser um elemento que compõe uma locução adverbial, prepositiva, conjuntiva, que vai poder estar elíptica dentro de alguma expressão, mas eu preciso de uma condição complementar. Como hoje a gente está falando daquilo que é básico, a nossa condição complementar vai ser o A. Deixa eu botar o outro A aqui. Nossa condição complementar vai ser o outro A segunda vogal, o artigo definido feminino, que é o mais comum. É aquilo que a gente mais vai encontrar na língua, é esse segundo A. Então, eu preciso, para saber se existe a fusão de vogais iguais que eu marque com um acento grave, preciso verificar duas condições. Primeira condição, existência de preposição. Daí a necessidade da regência. Segunda condição, condição do artigo definido feminino. Eu tenho que saber se a outra palavra ela exige ou não, se ela aceita ou não o uso do artigo. O senhor aceita artigo, por favor? Ah, aceito. O senhor aceita artigo, por favor? E aí, assim, o que eu quero que você entenda é que existe uma lógica. Eu sei que talvez na escola ou em algum outro lugar você tenha aprendido a decorar uma lista de regras. Eu não quero que você decore uma lista de regras, porque essas regras, elas não existem como regras. Elas existem como conclusões lógicas da aplicação daquilo que a gente estabelece como condição. Então, por exemplo, olha só, se eu estou dizendo para você, né, na nossa base hoje, que é necessária a condição 1, é necessário haver uma preposição, que é necessária a condição 2, a existência de um artigo definido feminino. Uma lógica eu já tiro daí. Eu não uso crase diante de palavras masculinas. Você não precisa decorar essa regra. Porque você sabe que se a palavra é masculina, você não vai botar um artigo definido feminino. Se a palavra é... Caramba, eu estou olhando aqui para o meu estúdio, só tem palavras femininas, né? Estou cercado de palavras... Quadro! Quadro, está aqui, meu quadro. Eu não falo a quadro, correto? Eu não uso o artigo definido feminino antes de um substantivo masculino. Você não precisa decorar a regra. Se você entende a lógica, você... Ah, professor, mas não se usa crase antes de verbos. Eu sei que não. Não está errado. Mas é desnecessário fazer você gastar, né, megabytes da sua memória decorando alguma coisa que você sabe apenas pela lógica. Ora, por que não existe crase antes do verbo? Porque antes do verbo, eu não vou colocar um artigo definido feminino. Eu não coloco artigos femininos antes de verbo. Aliás, eu não coloco artigo antes de verbo. Se eu colocar um artigo antes do verbo, o verbo deixa de ser verbo, passa a ser substantivo. E quando eu faço isso com um artigo masculino e não com um artigo feminino. Então,
aquelas listas que você fica lá tempos e tempos decorando, elas servem para ocupar a sua memória com algo que é desnecessário, que bastava você entender o processo para você conseguir chegar àqueles resultados. Mas, vamos lá, eu quero que a gente estabeleça aqui essas regras, isso aqui tudo, e eu vou dar um simsalabim para vocês. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui que vamos pensar numa frase bem simples. Quem que fala? Vamos lá, o cantor. Né? Eu vou pensar aqui no cantor. O cantor retornou à fazenda. Pronto, ele era um cantor sertanejo. Tá? Frase simples. O cantor retornou à fazenda. Posso até, vou colocar o aluno enviou a resposta à professora. Só para poder complicar. Vou pegar aqui o primeiro. O cantor retornou à fazenda. Bom, então o que eu tenho que analisar aqui? Como eu disse para você, a crase ela vai depender de duas condições. Condição necessária e obrigatória é a preposição. Se ela é uma condição necessária e obrigatória, ela é a primeira que eu preciso verificar. Também disse para você que a crase, a existência da preposição, é um fenômeno regencial. Então, nós precisamos observar a regência. Existe um termo, sempre haverá um termo, que pode pedir essa preposição. Se não houver termo algum que pede uma preposição, a gente dificilmente vai ter uma preposição naquela construção. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar o verbo retornar. Peguei o verbo retornar, então eu tenho aqui retornou. E aí eu preciso verificar a sua regência, que é aquele exercício de transitividade, né? Então, quem retorna, retorna a algum lugar. Portanto, quem retorna, retorna a algum lugar. Reparem que quando eu faço isso, eu, na verdade, estou verificando a existência, a satisfação da minha primeira condição. A condição necessária e obrigatória de existência da preposição está satisfeita. Está aqui, ó, retornou a. Eu sei que esse a representa uma preposição. E aí, agora, eu preciso ir adiante. Hoje, estamos falando da existência ou não de um artigo definido feminino. Eu preciso saber se essa palavra ela é uma palavra que aceita. A senhora aceita fazenda? A senhora aceita um artigo definido, por favor? Então, eu preciso saber se fazenda vai aceitar esse artigo ou não. E aí a gente tem um simsalabim. Meu simsalabim consiste no seguinte. Eu vou observar, eu quero saber se existe um artigo definido feminino. Eu botei no singular, tá? Mas nada impede que seja o plural. Posso até botar aqui embaixo, né? Uma forma plural. Porque o plural não vai modificar a existência do artigo, tá? Lembrando que o artigo tem plural e a preposição não tem, a preposição é invariável, o artigo é variável. E aí eu tenho aqui que verificar, será que tem sim ou não? E depois que eu verifico se tem ou não, faltou aqui o meu pontinho. Ó, botei o meu pontinho. E aí, fala assim, o que é esse pontinho? Esse pontinho é o pontinho que você vai
colocar a palavra que você está verificando ali. Vou botar aqui também no plural, né? É o meu encantamento. Você vai dizer que pontinho, pontinho, está encantada, ou pontinho, pontinho, estão encantadas, tá? Porque o plural não vai fazer diferença. Não entendi, Wallace, como é que funciona isso? Você vai pegar a palavra fazenda e vai botar aqui no pontinho, pontinho. E ao fazer este encantamento, você vai verificar se você usou ou não o artigo definido. Por exemplo, no meu simsalabim, peguei o fazenda, botei aqui, ó. A fazenda está encantada. A fazenda está encantada. Opa, apareceu o A. Esse A é um artigo definido feminino. Portanto, eu acabei de descobrir pelo meu simsalabim que fazenda carrega consigo um A de artigo definido feminino. Por isso, A com A, eu tenho a fusão aqui de duas vogais iguais. É um caso de crase. O aluno enviou a resposta à professora. Vamos lá. O aluno enviou a resposta à professora. Eu vou olhar aqui. Quem envia, envia alguma coisa sem preposição. Então eu vou perguntar: que coisa ele enviou? Ele enviou a resposta. Opa, então essa a resposta aqui é a coisa, sem preposição. Enviou alguma coisa. O que ele enviou? A resposta. Mas envia alguma coisa a alguém. Então, ele enviou a alguém. Portanto, nós temos aqui uma preposição. Uma condição necessária, obrigatória, mas não suficiente para verificar a existência ou não da crase. Eu vou pegar aqui a palavra professora e vou fazer o encantamento com ela. Por que eu já vou fazer o encantamento? Porque professora é feminino, então pode ser que aceite ou não esse artigo definido feminino. Vou jogar no meu encantamento. A professora está encantada. A professora, apareceu o A do artigo. Significa que aqui nós temos a preposição a e o artigo a. Por isso temos a fusão, por isso nós temos o acento grave para marcar a crase. Wallace, que bacana! Sim, esse é o princípio. Vamos pensar aqui em que... Max não obedeceu a minha irmã. Pronto. Mentira, tá? Porque o Max é meu filho. Max é extremamente obediente. Se há uma coisa que eu não posso reclamar na minha vida é da forma como ele contribui com tudo que a gente fala, assim, zero grito. Se a gente falar alguma coisa com ele, ele para, pondera e vai. Né? Mas no meu exemplo eu precisava de um verbo que... E aí eu botei o obedecer, tadinho, né? O Max não obedeceu a minha irmã. Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar a condição necessária. A condição necessária é a preposição. Então, vamos lá. Max não obedeceu. Quem obedece, obedece a alguém. Perfeito? Então, eu tenho aqui, quem obedece, obedece a alguém. Tem uma condição necessária, tem a condição obrigatória. Não é suficiente, eu preciso agora colocar o artigo definido e na hora em que eu vou colocar o artigo definido, isso é uma coisa importante que você deve sempre levar em consideração, você não vai colocar só irmã
Você precisa colocar todo o conjunto, tá? Se tivesse a minha doce irmã, minha irmã do coração, não importa, você ia colocar todo esse conjunto dentro do sim salabim, tá? Não esqueça disso. Max não obedeceu a minha irmã. Bom, vamos lá. Minha irmã está encantada. Ué, Wallace, espera aí. Se eu falar que minha irmã está encantada, quer dizer que não tem o artigo. Se não tem o artigo, não tem crase. Verdade. Mas, Wallace, eu não falo minha irmã está encantada. Eu falo a minha irmã está encantada. Eu uso o a antes do minha. Tá, tudo bem. É possível. O encantamento permite. Você pode falar, vou fazer um encantamento. Minha irmã está encantada. Posso? Posso. A minha irmã está encantada. Posso? Posso. Então, nesse caso, significa que eu posso escolher se eu vou usar o artigo definido ou não. Ora, se eu posso escolher se eu vou usar o artigo definido ou não, eu posso escolher se esse a representa só a preposição ou se ele representa a preposição mais o artigo. Por isso, eu posso deixar o a sem a crase, mas eu posso colocar o a com o acento grave, porque este é um caso facultativo. Professor, porque aqui o pronome é... Para que você está decorando? Você não precisa decorar que diante de nomes femininos, diante de pronomes, adjetivos femininos, a crase é facultativa. Você não precisa decorar isso se você sabe qual é a lógica. A lógica é que minha irmã está encantada, a minha irmã está encantada. Tanto faz, ok? Tanto faz. Chegamos a Paris. Que lindo! Chegamos a Paris. Olha que viagem boa. Chegamos a Paris. Significa o seguinte, preciso olhar a condição necessária, preciso olhar a condição suficiente. Primeira ideia, chegamos. Então eu vou analisar o chegamos. Quem chega, chega a algum lugar. Perfeito? Perfeito. Agora, eu pego Paris e jogo Paris para o meu sim salabim. Paris está encantada. Não é a Paris está encantada, é Paris está encantada. Significa que não aceita um artigo. Se não aceita o artigo, significa dizer que aqui não existe a fusão de duas vogais iguais, por isso esse A, né, está aí, ó, sem a crase. Professor, tia Zazá me ensinou, se quando venho, venho dá, quando vou, craseio o A, se quando venho, venho de, crasear o A para quê? Né, assim, é só você pensar em voltar, né? Voltamos de Paris. Se é de Paris, não tem aqui a preposição, por isso não tem a crase. Evidentemente, se você tiver aí um bom exercício regencial e trocar a preposição necessária por outra preposição, isso sempre vai funcionar, tá? Então, o de, né, para ter ser preposição e artigo, vira da. O em, se for preposição mais artigo, vira na, ok? Só que a gente tem que usar isso com parcimônia. A parcimônia com cuidado, tá? Por que eu digo isso? Por que eu falo para você usar isso com cuidado? Porque às vezes a gente tenta ser mais rápido porque aprendeu um bisuzinho do que a lógica. E eu sempre digo para você, primeiro, você domina a lógica até ela virar parte, né, da sua existência. Você aprende a andar
de maneira que você não precise pensar mais em como você está andando. E aí depois você pensa em correr. Por que eu falo isso? Olha só. Visitamos a fazenda do cantor, pronto. Aqui eu poderia usar também. Olha lá, retornou à fazenda, veio da fazenda. Quem vem da, né? Visitamos a fazenda. Quem vem, vem da fazenda. Repara, você vai... A mesma coisa, ó. O cantor retornou à fazenda, ele veio da fazenda. Tia Zazá me ensinou que aqui, ó, seria ele retornou da fazenda. Se quando vem, vem da, quando vai, tem crase. Olha aí, que maravilha. Aqui, ó, de, não tem um A, que maravilha. E aí você aplica rapidinho aqui, ó. Visitamos a fazenda. Eu vim da fazenda e vai botar crase aqui e vai errar. Ué, Wallace, por que eu vou errar? Porque quando eu olho a condição obrigatória necessária, quem visita alguém, visita algum lugar. O verbo visitar não exige a preposição a. E sem preposição, sem crase. Visitamos a fazenda. Por mais que você tenha vindo da fazenda. Tia! O que eu quero dizer para você é que você precisa entender a lógica, conhecer o processo, até para poder acelerar algumas coisas posteriormente. Se você não sabe como funciona, não adianta. Tá? Não adianta. Lembra que eu falei aqui? Só uma última coisa. Olha aqui, ó. Vou deixar aqui, vou apagar esse aqui. Pô, posso usar o apagador, né? Ó, vou tirar aqui. E vou repetir esse Chegamos a Paris aqui, ó. Né? Só para a gente ter aqui um espaço maior. Chegamos a Paris, ok? Nós reparamos que o verbo chegar exige a preposição a e que Paris não aceita o artigo a. Só que aí eu coloco aqui uma outra coisa. Nós chegamos a Paris dos grandes cafés, né? Aqueles bares, né, que vendem cafés. Lembra que eu falei para você aqui na ideia da irmã que quando você tem que pegar esse elemento para botar no sim salabim, você precisa pegar o elemento todo. Não pode pegar só irmã, não pode pegar só o minha. Aqui você não vai poder pegar só Paris. Então aqui chegamos a... Eu tenho que pegar, ó, desde aqui até o final para poder jogar no meu sim salabim. Wallace, vai dar diferença? Experimenta. Paris está encantada. A Paris dos grandes cafés está encantada. E Wallace, deu diferença. A Paris dos grandes cafés precisa do artigo. Exatamente. Então aqui, nesse caso, eu vou colocar o outro A, tem fusão. Ah, mas isso daí estava escrito numa regra que eu decorei, eu não lembro exatamente bem. Exatamente, é isso. Eu não lembro exatamente bem. Porque quando a gente decora uma lista de regras, a gente até pode aprender porque decorou, porque está repetindo. Mas a gente não entendeu o espírito da coisa. Quando você entende o espírito de por que nós estamos colocando o acento grave, você não precisa decorar regras. Você, na verdade, chega a essas conclusões de forma natural. Beleza? O básico da crase está aqui. O básico do que você tem de fazer é contribuir com esse canal, né? Poxa, vai! Será que não vale o joinha? Deixa o like aqui. É muito importante que você deixe o seu like, que você se inscreva, para que eu possa continuar produzindo esses conteúdos para vocês.
É fundamental. Vai, é de graça, custa nada. Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e vem comigo cada vez mais entender o espírito dessa maravilhosa, dessa que você sabe, né? Fala comigo. A língua portuguesa é a mais bonita! Até a próxima!